Rapaz, o Hendrick esteve na Espanha este final de semana e deu um furdunço danado lá, né? E você, claro, vai ver tudinho que aconteceu, o resumo de tudo que foi a passagem de tudo, pelo menos aí, tirando uma certa parte que eu vou falar já já depois do vídeo para você aí, tá? Então já deixa seu like aí se você também tá querendo ver aí o resumão aí do Hendrick na Europa, o Hendrick aí visitando o Real Madrid. Vamos ver então como é que foi essa passagem dele na Europa, conhecendo aí seu futuro clube? Amigo, só mais 6 meses de verdão aí, depois ele vai embora, hein? Fazer o quê, né? Hendrick, ¿qué sientes al pisar tierra de España? ¿Contento? ¿Tienes ganas de conocer? ¿Has podido hablar con Ancelotti? ¿Has podido hablar ya con tus compañeros? Toma, este es el as. Amigo, toma. ¿Te gustaría jugar con Mbappé, Hendrick? Ya firmado tu primera camiseta del Madrid. Un sueño cumplido. Hendrick, amigo, toma el periódico, que es el as. Desde que fuiste con el tío. Toma, amigo, no, cógelo, pero cógelo para ti, es un regalo, mira. Hendrick, ¿sabes si vas a jugar la primera plantilla? ¿Vas a jugar la primera plantilla? ¿Has podido hablar con Ancelotti, Hendrick? ¿Te gustaría jugar con Mbappé? Hendrick, por favor. Hendrick, please. Vaya jugador Bellingham, Hendrick. ¿Te gustaría jugar con Jude? ¿Tiene ganas de jugar con Jude? Si consideramos un paso para atrás, hacemos todo. Solo nos puedes decir si estás contento de jugar aquí en el Madrid. Sí. ¿Ganas de conocer a tus compañeros? No puedes hablar. ¿Y con Vinicius ya has hablado con Rodrigo? ¿Solo eso? ¿Te gustaría jugar con Mbappé, Hendrick, la temporada que viene en la delantera? Espera, perdona. Que con este espera, también. Eres Hendrick, no te pases. Sí, perdona, hazte la foto con este también, por favor. Vale, yo te guardo este. Espera. Guárdaselo para la voz, ¿no? Muchas gracias. Hendrick, una foto. ¿Has podido hablar con Ancelotti, Hendrick? Hendrick, una foto ahí, por favor. Hendrick, aquí una foto. Una foto aquí, por favor. ¿Podría yo también, por favor? ¿Jugarás la temporada que viene con Mbappé, Hendrick? ¿Te gustaría compartir delantera con él? No puedo hablar nada. Bien, que vas a formar con Rodrigo y con Vinicius, ¿no? ¿Tienes ganas de compartir la delantera con ellos? ¿Has hablado con el míster o con el presidente? Te reincorporarás en pretemporada, ¿no, Hendrick? A mí una también, si por favor, Hendrick. Gracias, Hendrick. Gracias. Bienvenido a Madrid y mucha suerte, ¿vale? Gracias. ¿Contento? ¿Qué sensaciones tienes al piso del Madrid, Hendrick? Mucha suerte de parte del jugador. Y de parte del chiringuito, te vamos a cuidar mucho, ¿vale, Hendrick? Vale. ¿Todo bien? Bien. ¿Habla español? Sí, pero entiendo mucho bien, pero habla un poquito. ¿Ve? Well, Gracias. ¿ve? Welcome, superstar. Nice All to good? meet you. Nice to meet you. ¿All good? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Todo bien? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Enhorabuena por el título, ¿eh? Muchas gracias. ¿Todo bien? Olha aí que imagem bonita. Essa camisa vai mudar, hein? E o menino foi conhecer a nova casa. A imagem do Hendrick com o Ancelotti, tá aproveitando as férias para passear. Dessa vez não mandaram ele para Disney, não. Dessa vez mandaram tá ele para Europa. Tá reconhecendo o terreno. Legal. Será que ele Abraço perguntou dele, pro Ancelotti se vai trabalhar com ele na seleção também? Se não vai? Rapaz, se perguntou para ele, eu não sei. Mas a gente pode debater isso aqui daqui a pouco. E é legal a gente ver essa chegada, né? Tá estudando, já tá falando espanhol. Eu sempre Olha, eu poderia fui fã afirmar do que o Hendrick vai trabalhar com o Ancelotti. É? De uma maneira ou de outra. De uma maneira ou de outra, né? Ah, tá. Aí até eu, que sou mais boba, né? Caí ainda na pegadinha do Pedro Ivo. Eu fico muito feliz de vê-lo assim. Ele tava no Bola de Prata. Eu já sou fã dele, né? Pascoal me chama de advogada do Hendrick. Mas ele é um menino sensacional, Mas esse trabalho é fácil também, né?
de advogado do Hendrick? Sei não, quando ele estava no banco eu tomei umas caneladas por aí, viu? Tá querendo cabeça, demais, né? deixa o menino com calma. Esse menino tem calma e tem talento demais. Muito e aí, bem tá aí. assessorado também, né? Vamos ouvir o Ancelotti, que aí a gente vem para cá para o estúdio, que aí eu quero ouvir o prof, quero ouvir o Pedro nessa explicação aí de onde vai ser, porque dizer que vai trabalhar é mole. Fala, Ancelotti. A los jóvenes en general el consejo es de disfrutar del momento y de lo que está pasando. Creo que está progresando muy bien, estamos encantados que pueda ser nuestro entrenador, nuestro jugador a partir de julio y que disfrute de este momento. Nos ha venido a visitar, a ver el partido, hemos hablado un rato con él, pero tenemos que esperar hasta julio. Tá aí, falando do Ender, um rato com ele, ou seja, já bateu um papo ali com ele e deve ter ficado encantado também, né? Já vou chegar onde ele vai trabalhar com o Ancelotti, tá? Mas eu quero te ouvir, prof, que eu te cortei para ouvir o treinador. A gente falou que ele cresceu, ainda não cresceu o suficiente para sair do país, né? É só isso que prendia o Hendrick aqui. Tinha que ser maior de idade para alçar esse voo. É uma boa cabeça, né? Ele está pensando em tudo, no entorno, as pessoas que o cercam, essa questão de já estar estudando o espanhol. A gente viu agora há pouco o técnico do Matheus França falando como é importante ele melhorar o inglês. Sim. Essa questão. E eu acho que ele chega num momento muito bom, porque o Real Madrid, depois da saída do Benzema, tem ali um vácuo de centroavante. Tem um lugar que pode ser para ele. Acho que é uma situação diferente de outros brasileiros que foram, né, inclusive para o Real Madrid, e tiveram que passar ali pelo Real B, né, Castilha. Acho que não vai acontecer isso com o Hendrick. Eu acho que ele já está preparado. Será? Se não para ter logo uma camisa, para ser mais do que isso. Para ser uma opção ali no momento em que o Real Madrid também tem passado por o que tem de jogador contundido no Real Madrid, né? A começar do goleiro Courtois logo no começo do ano. Então estão aparecendo oportunidades. O time meio que chama. Bem que o Palmeiras também teve um momento que tinha um lugar ali que o Hendrick poderia... Foi aí que eu ganhei meu cargo de advogado do Hendrick, entendeu? Que eu falava, o espaço está aberto, é só colocar ali. Eu também achava que sim. Mas como ultimamente eu não tenho visto treinos como a gente via em outros tempos, prefiro confiar que o Abel tenha dado mão forte para o menino na hora que o menino podia desenvolver. Está desenvolvido, né? Os espanhóis tinham uma expectativa muito grande em relação a isso. Até uma certa inquietação. Por que o Hendrick não estava jogando, tanto que o pouco que ele fazia ganhava destaque na imprensa espanhola, né? Há uma expectativa muito grande em relação a ele, do ponto de vista positivo. Acho que não vai ser uma expectativa que o engula. Sim. Ao contrário, essa própria visita de reconhecimento, acho que faz parte de um projeto muito bem estruturado para esse menino decolar da Europa. Vai, bonito. Vai trabalhar com o Ancelotti aonde? No Real Madrid? No Real Madrid. Me arrisco a dizer que será no Real Madrid, porque com quem o Ancelotti tinha um pré-acordo... Não tem nem presidente que dirá treinador a seleção, né? Já não senta mais na cadeira de comandante da CBF. E, obviamente, o Ancelotti está observando todas as movimentações. E o noticiário espanhol, de gente muito bem informada do Real Madrid, dos companheiros, de veículos, até do próprio ESPN lá da Espanha, sinalizam que está mais perto de uma renovação, que se ele antes não pensava nisso, ele também não tem nenhuma garantia. O que o Ancelotti tinha era uma carta de intenção, porque não dá nem para dizer um documento, porque tecnicamente ele não pode ter documento com nenhum clube, nenhuma entidade, antes dos 6 meses finais, ali o tal do pré-contrato. O que ele tinha era um pré-acordo, um acordo verbal, uma carta de intenções com a CBF, com o Edinaldo. O Edinaldo não é mais presidente da CBF, o Edinaldo não manda mais no futebol brasileiro, pelo menos por hora, a não ser que se candidate e vença a eleição de janeiro, porque o cenário de justiça não aponta para uma volta dele. O Ancelotti tá seguro, tem emprego, tem gente querendo ficar com ele, tem uma confusão aqui no Brasil, então acho mais fácil ele e Hendrick caminharem lá onde a gente já começa a se ambientar, onde foi o palco desse vídeo de hoje, em Madrid, Dani. A gente espera, a expectativa é para ver a estreia do Hendrick e também para ter um treinador na seleção brasileira, né? Os assuntos acabam se conectando, já que o nome do Ancelotti foi falado em alguns momentos, mas era o Diniz ali, o treinador interino. Vamos ver como é que fica. O Hendrick não tem nada com isso, que chegue lá e chegue muito Quer jogar bem. na seleção, no Real, ele só quer fazer... Ele quer jogar, ele está certíssimo. Não é o primeiro desafio desse menino, né? A gente não pode esquecer que ele está sempre jogando com gente mais velha que ele. Sim. Desde sempre, em todas as categorias.
só mais um desafio para ele, parece ter uma cabeça muito boa para isso, e um momento de o que forja bola muito no pé também, bom também. Personalidade como atleta, né? Sim. Ele sempre teve que correr, buscar para estar um passo à frente, pelo potencial que tem. Também não é porque queriam desafiá-lo apenas, é pelo potencial que ele pode entregar. Né? Vamos lá então pro debate, e eu começo mostrando imagens recentes, aconteceram agora há pouco, chegada de Endrick a Madrid. Ele que foi conhecer a estrutura do clube, a convite do presidente, tá chegando bem agasalhado, tá frio agora lá na Europa, não é? Muita gente esperando pelo Endrick, muito assédio, as imagens meio tortas, mas é porque o cara causa mesmo, não é? Ainda com 17 anos, um jogador que terminou em alta o Campeonato Brasileiro, voltou a ser titular pelo Palmeiras. Já vamos falar também de Abel Ferreira, que está em Portugal. Tudo meio próximo ali, Portugal, Espanha. Mas o Endrick, que já se divertiu nos Estados Unidos, foi assistir a um jogo da NBA e agora ele já chega a Madrid, aproveitando as férias para agilizar esse processo de aproximação com o seu futuro clube. Capelanes, olha que interessante, hein? Chegou já dando autógrafo, entrevista, já é um garoto globalizado. E como não torcer pra esse menino, né? Como não torcer pra esse moleque conseguir conquistar o mundo, né? Literalmente falando. Balotelli. É muito legal. O que é, Leandro? Balotelli. Tá sem casaco. Balotelli. Esse casaco aí tá sem casaco. Tá sem casaco. Sem casaco. Paga minha casa à vista, irmão. Nossa senhora. Mas o negócio é o seguinte, em relação ainda, que acho que é muito legal esse período de adaptação, sabe? O jogador tá em férias ainda, tá curtindo pra aproveitar com a família, mas é legal, eu já comecei... Sabe aquela coisa que eu falei do cheiro, do vestiário? Quando é um vestiário da base, é uma coisa, o vestiário do profissional é outra. Agora ele vai sentir o cheiro do vestiário do time profissional, simplesmente do maior clube do mundo, o do Real Madrid. E eu acho o seguinte, eu estava até conversando com alguns amigos em relação ao futuro do Real Madrid com o Endrick. Gente, vai ficar gente boa de fora, porque a gente está falando aqui de Vinícius Júnior, de Rodrigo, de Bellingham, de Endrick. Talvez a grande área seja pequena demais para colocar tanta gente boa nesse time. E eu realmente acho que o Endrick, ainda uma criança, 17 anos, ainda precisa passar por alguns processos que são totalmente naturais, mas que ele já está praticamente formado como um jogador profissional. Eu não tenho dúvida alguma que o Endrick vai estar certo no futebol europeu. Acho que ele pode até sofrer inicialmente com a adaptação, com a pressão. Vão esperar que ele faça a mesma coisa que fez, por exemplo, nessa reta final de temporada. Calma, paciência, esse moleque tem tudo para jogar pelo menos 3 Copas do Mundo com a camisa da seleção brasileira. Só para pontuar aqui, Sgarbi, você que é juvena também, dia 21 de julho ele completa 18 anos. Então, neste dia, ele estará liberado para poder atuar pelo Real Madrid. E aí a carreira dele pode ser redefinida. Ele que já é ídolo aqui no Palmeiras, é um cara que mostra uma maturidade até acima do esperado e já tem esse contato. Por exemplo, já é um cara que conhece os títulos, sabe o que é um jogo decisivo, chamou a responsabilidade naquela partida contra o Botafogo, pedindo a bola. Enfim, o Endrick, apesar de ainda muito jovem, amadureceu demais nesta temporada. Se existia antes aquele papo de que, nossa, será que o Endrick tá pronto pro profissional? Agora não existe mais. Depois dessa reta final de brasileiro, que é um dos maiores campeonatos da história, né, da forma que foi a reviravolta, e o Endrick chama da responsabilidade num time do Palmeiras já campeão de Libertadores, esse time multicampeão do Abel não existe mais. Eu espero muito que os espanhóis não cometam o mesmo erro de alguns, né, que cometeram em relação ao Vinícius Júnior, quando o Vinícius Júnior chegou no Real Madrid. Porque eu lembro que foi uma pressão muito grande em cima dele, tem até uma questão famosa do Benzema falando, não toca a bola nele, toca a bola em mim. Eu espero que não cometam esse mesmo erro, porque é normal um jovem sair aqui do Brasil, língua diferente, tudo diferente, futebol é diferente, e é normal o jovem chegar lá e ter uma dificuldade na adaptação para jogar bola, completamente comum, normal. E o Endrick provavelmente vai passar por esse processo também, natural. Só que você vê, né, ele já chega lá todo badalado, uma das maiores vendas da história do futebol brasileiro. Eu acho que tem tudo para dar muito, muito, muito certo. E tenho certeza que essa adaptação com o Vinícius Júnior e o Raio lá, o Rodrigo, já estão ajudando bastante ele. Chico Garcia, eu não consigo ver o Endrick perdendo a humildade. Acho ele bem pé no chão, bem ciente. Não consigo imaginar o Endrick deslumbrado. Ele não parece ser esse perfil. Mas tem que ter a cabeça, né? Tem que ter, olha, porque ele tem 17 anos, está chegando em Madrid, olha a forma que ele está sendo recepcionado. Tudo que a gente já falou dele aqui no Brasil, a compra, o quanto o Real Madrid investiu nele. O Ancelotti já falou sobre ele, o presidente já convidou ele para ir até lá. É difícil, cara. Eu fico imaginando, assim, 17 anos, ele realmente tem uma boa estrutura e tem um treinador no Palmeiras que
soube utilizá-lo da melhor maneira. Também a gente sabe que nos bastidores o Abel interferiu muito também na construção de carreira do Endrick, porque é preciso. E a gente, assim, lamenta, Renata, porque faltam 6 meses para ver o Endrick aqui no futebol brasileiro. Ao mesmo tempo, a gente quer ver ele despontar na Europa, continuar com a seleção. E por mais que a gente lamente, e aí vou no contraponto, o fato de que, por exemplo, se ele for para o pré-olímpico, que a CBF quer contar com ele não vai disputar a Supercopa do Brasil, por exemplo. Tem um conflito de datas aí. Final de janeiro, o Sgarbi comemora. Início de fevereiro, pré-olímpico. E aí tem uma Olimpíada ano que vem, tem uma Copa América. Vai ser difícil ver o Endrick cada vez mais nesses 6 meses que restam. Agora, ele já entrou na história, né? Ele não só... Esse Brasileirão do ano passado, ou desse ano, né? Eu tô meio perdido aqui, se a gente está em 24 ou 23. Ainda em 23. Não só esse Brasileirão, como do ano passado, de 22 também, que ele entra na reta final com 16 anos, faz gols importantes e tudo mais. Então, o Endrick, assim como o Gabriel Jesus, eles saem do Palmeiras deixando já uma história, um legado. E é muito difícil isso acontecer com um jogador tão jovem. Todo torcedor tem orgulho daquele jogador bem jovem, que sai da base, que aparece rapidamente, atrai os holofotes e é vendido. Agora, Ronaldo, 400 milhões de reais, várias cláusulas, não é que ele teve também alguns acréscimos nesse valor para o Palmeiras. Isso não acontece todo dia, toda hora, não, hein? Não, é só com um naipe desse aí, olha lá. Chegou já preparadíssimo. As imagens do Xiringuito. Mas a verdade é que ele já está preparadíssimo. A família também se preparou para esse momento. Ele está indo lá para visitar a turma. Espero que ele volte e continue sendo feliz aqui um pouquinho aí que resta. São mais alguns meses. Mas na verdade é que ele é um fora de série. Você quer que ele seja feliz ganhando o Campeonato Paulista? Não, contra o Corinthians ele pode viajar de novo pro Real Madrid, né? Pra ver lá o armário. Pra ver o armário, pra dar uma olhada no... O Capelani falou que ele tem que ficar vendo o vestiário. Por que ele tem que ficar vendo o vestiário? Tem que jogar bola, Pra já sentir, velho. Não, pra já sentir. Já vai chegar enturmado porque já vai ter os amigos deles da mesma idade lá. Vai chegar lá, vai ver o Vini, vai ver o Rodrigo. Adaptação. Tudo da mesma idade. Sabe o que pode acontecer com o Endrick? Uma coisa que muita gente não cogita. Do jogador ser emprestado, como aconteceu com muitos outros atletas. Foi lá sozinho. Chegou lá, ficou chorando, a mãe dele teve que ir lá, o pai dele teve que ir lá. Agora o menino... Já estavam lá comigo. O menino já tá... O moleque já tá pronto, velho. Não, não é assim pronto. não. Tá pronto. Não vem com esse negócio, não. Pronto pra vestir a camisa do maior clube do mundo. Também não vamos ser aqui. Mas olha só, tem uma possibilidade aí que surgiu assim do nada no meio dessa conversa, Denilson. A questão que o Endrick pode chegar, ter um espaço, já treinar com o grupo, ser integrado mesmo, ou de repente o Real Madrid pode emprestar para dar uma casca, um corpo. Aconteceu isso, por exemplo, com o Casemiro, que brilhou em Portugal e aí volta para o Real Madrid e virou ídolo, um titular absoluto. Assim, eu acho muito legal o convite do Real Madrid para ele conhecer o clube. Eu, enfim, não tive essa oportunidade de antes conhecer, me adaptar. Hoje o Endrick, por exemplo, já viralizou. Gostaria de ter feito assim? Gostaria, Loirão. Vendo a imagem e vendo o processo, eu gostaria de ter vivido isso. A gente viu recentemente imagens que são divulgadas na internet, o Endrick falando em espanhol e o Endrick falando em inglês. Então esse preparo também para ele chegar lá é muito importante, principalmente o idioma. Eu cheguei lá sem saber nada de espanhol. Então, além do processo de adaptação campo, treino, eu tinha o processo da adaptação no idioma. O Endrick não vai passar por isso, porque ele já está se preparando. E essa visita dele para o Real Madrid, conhecer o clube, ver o presidente, trocar uma ideia com o presidente, entender a história do clube de dentro para fora, porque hoje o Endrick conhece de fora para dentro o Real Madrid. Então ele vai ter essa possibilidade de conhecer, ouvir do Florentino a história do Real Madrid. Então isso para ele vai fazer muita diferença na adaptação dele lá. Capela, parece que ele também já vai aproveitar para escolher uma casa com a família, o lugar que vai morar, já começar a preparar a próxima base da vida lá em Madrid, sabendo que o seu futuro, em pouco tempo, em poucos meses, a partir de então, será por lá. Eu não acho que ele vai ser emprestado no primeiro momento. Eu acho que ainda vão olhar, vão testar, aí o tempo dirá. Eu também acho, Rê. Eu realmente acho que ele vai ganhar uma sequência, mas é a ordem natural das coisas. Para alguns jogadores, você foi muito bem ao lembrar do Casemiro. Casemiro é um dos maiores volantes da história do futebol do mundo, para mim. Por títulos conquistados, por jogos disputados, por desempenho em campo. Agora, é a ordem natural das coisas que o jogador tem uma certa dificuldade. Eu não quero mudar a pauta do programa, pelo amor de Deus, longe disso, mas essa saída do Endrick para conhecer a instalação tem uma coisa que é muito fundamental e eu não queria deixar passar batido, não. O quê? Eu sou fã doentio do Vinícius Júnior, porque o que esse moleque tá passando ao longo dos últimos anos,
com a prática criminosa e racista em cima dele, ele tem que ter um psicológico que eu acho que 99% das pessoas no mundo não teriam. Eu não teria a cabeça que ele tem. Eu não conseguiria entrar no campo como ele entra. Eu não conseguiria desenvolver o que ele desenvolve. E o Endrick, com 17 anos, queira Deus que não. Mas queira Deus mesmo que não. Mas ele pode vir a passar pelo mesmo processo que o Vinícius Júnior passou. Aí vai caber a gente. E aí, será que ele vai ter esse psicológico preparado justamente para isso também? Terá que reagir de uma maneira digna, como o Vinícius vem fazendo. É um exemplo, é um cara para ele conversar. Exato. Mas o que eu hoje acho que o Endrick, ele não deve estar imaginando que tudo vai ser simples. Ai, chega lá, todo mundo conhece, todo mundo badala, rede social. O Endrick me parece, Chico, que ele está num processo bem diferente, um processo de blindagem, de certa maneira. Agora, depois do título do Palmeiras, ele falou mais, deu entrevistas como outra vez campeão brasileiro, mas até então ele estava bem reservado, bem retirado. Ele está sendo testado já há algum tempo e a história dele mostra que ele tem essa resiliência, porque quando você disputa uma Copa São Paulo, que é sub-21, se não me engano, com 15 anos, e ganha passando por cima de zagueiros muito maiores, mais fortes, mais velhos. Aí você vai pro profissional do Palmeiras com 16 e você ajuda a ganhar 2 campeonatos brasileiros. Aí você chega com 17 na seleção principal. Então, assim, nada pesa nele. Não pesou a camisa do Palmeiras quando ele tinha muito menos idade na base, não pesou no profissional, não pesou na seleção, e é por isso que eu acho que não vai pesar no Real Madrid. O Capelães fala aqui, caramba, gente, é o maior clube do mundo. Eu sei, mas você não trata os desiguais de forma igual. Ele desigual. Ô, ele Chicão, é diferente. qual que é a questão? A questão do Endrick, pra mim, torço pra que não. Mas quando a gente pega o próprio Neymar no Barcelona, isso em palavras do Neymar, ele sofreu muito no começo com a adaptação. Até que o Messi chegou nele e falou, pô, seja feliz. Tem essa história, né, que o próprio Neymar já contou, enfim. Então é lógico que tem a possibilidade real do Endrick ter uma dificuldade na adaptação lá, é natural. O Vinícius Júnior teve, o Rodrigo teve, o Casemiro teve, todos os craques extra-classe assim, que a gente tem no futebol brasileiro, quando pisaram na Europa, tiveram essa dificuldade. E é normal, cabe a nós da imprensa... Se ele não tiver, não será normal, né? Exatamente. Se ele não tiver dificuldade, porque Perfeito. é um outro país. Mas aí, uma outra cultura. eu acho que ele não é normal. Ele tem que ter. Mas o Neymar também não é. Mas cabe a nós, como imprensa, aos brasileiros, como torcedores do Endrick, ter essa responsabilidade com essa virada de chave dele. Porque pode sim acontecer dele ter uma dificuldade de adaptação natural que acontece com 90% dos jogadores que vão para a Europa. Faz parte. Olha, eu só acho uma coisa. O Endrick, quando eu falei em humildade aqui, e me parece que ele está trabalhando bem essa questão, está sendo bem orientado, está bem consciente. Por que eu falei nisso? Porque não tem como você chegar num lugar diferente, desconhecido, e ainda mais o Real Madrid, e não se intimidar com isso. Porque imagina só, campos perfeitos, torcida maravilhosa, do Palmeiras também, não é nem a questão de comparação, mas é um clube que tem torcedores em qualquer continente, não é globalizado, não é um torcedor de um país só. Quem torce para o Real Madrid está em todos os lugares do mundo. E eu fico pensando que no início, o que pode acontecer com o Endrick é isso. Daqui a pouco você olha para o Vini, para o Rodrigo, são legais, são parceiros, mas estão lá, já estão acostumados, vivem aquele dia a dia. Denil, você sabe disso. Você acha que desde a sua chegada, por exemplo, no Betis, até você encontrar a plenitude do seu futebol, encontrar a sua plenitude como atleta num clube espanhol, demorou quanto tempo? 2 anos. Olha isso. Eu demorei 2 anos. Quantos anos você chegou na Espanha? Eu cheguei com 19 para 20, quase 20 anos. Mais velho já do que o Endrick. Eu demorei, eu falo abertamente, eu demorei 2 anos para entender o lugar que eu estava, em todos os sentidos, vida pessoal e também vida profissional. Em algum momento aqui foi citado o Casemiro, uma situação obviamente diferente, o Casemiro chega para jogar na B, então o Casemiro tem muito mérito, porque ele chega desacreditado. Então ele teve que provar o talento dele, provar que ele era capaz de jogar no time principal do Real Madrid, por isso o empréstimo. O Endrick, eu tenho uma sensação, posso estar falando uma grande bobagem que eu acho que não. Ele está sendo preparado, desde da vida pessoal para a vida profissional, para chegar na Europa e estar entre os 5 melhores jogadores do mundo. Estou falando 5 e eu acho que eu estou chutando alto. Para estar nessa seleção de 3 jogadores como tem a Mbappé, Messi e Haaland hoje, para ser o melhor do mundo, eu tenho a sensação que o staff do Endrick, eles estão trabalhando para fazer do Endrick, em pouco tempo no futebol europeu, está entre os 5 melhores jogadores do mundo no futebol europeu. Ao mesmo tempo, eu não sei se ele tem essa consciência. Ele me parece ter uma inocência quase que protetora.
em volta dele. Eu não sei se ele tem... Porque ele é um cara muito frio em tudo que acontece com ele. Ele no jogo contra o Botafogo... Atacante tem que ser frio, Chico. Atacante tem que ser frio. Cara, sabe aquela frase, a ignorância é uma bênção? Ele me parece ter uma ignorância abençoada, assim. Ele não olha o que está na volta dele. Ele quer ser feliz, ele quer jogar bola. E isso, às vezes, diminui o tamanho de tudo isso que a gente está falando. Pô, gente, é o Real Madrid, é a seleção brasileira. Para ele, não é, cara. Para ele, ele não tem 18 anos ainda, ele quer jogar bola, ele quer ser feliz e eu acho que isso protege ele. Além, Loirão, perdão, além dos 3 brasileiros, né, o Vini, o Rodrigo e o Militão, que atuam ainda, ele vai ter um Roberto Carlos que conhece como ninguém um Real Madrid. Não, aí é bom afastar. Não. Um beijo pro Roberto Carlos, que nos acompanha sempre. Vai por mim. Sai fora do Roberto Carlos aí, Tá retirado. Olha, eu só vou dizer uma coisa pra vocês. Bem o que é o Real Madrid pra ele. Na sua época, Denilson, por exemplo, na do Ronaldo, a gente até entendia que, de repente, o jogador ainda não tivesse uma boa condução de carreira, o empresário certo, alguém da família já preparado também, porque a família tem que se preparar, não é só o jogador. Todo mundo. A gente entendia. Hoje, por exemplo, qual é o grande... Vocês falam muito aqui, e é normal, porque nós acompanhamos os brasileiros, vocês falam muito no Rodrigo e no Vini Júnior, não é? O tempo todo, o Militão tá machucado, tá voltando daqui a pouco. Mas eu quero falar também no Bellingham, como queiram, porque esse jogador fez uma construção de carreira diferente. Ele poderia brilhar na Europa pelo tempo que ele tem, em qualquer lugar, inclusive na Inglaterra, que é o país dele. Ele foi para a Alemanha, foi jogar no Borussia Dortmund, brilha numa Copa do Mundo, encontrou na Copa um lugar mais fácil de aparecer para o Planeta Bola do que no seu próprio clube. E aí é comprado pelo Real Madrid, chega no Real Madrid, volante, meio-campista, já fazendo gols, já chamando um protagonismo. Então eu acho que a construção do Endrick, ela pode ser feita da maneira que o Endrick quiser e que o staff dele quiser. Só que ele tem que estar preparado para isso, preparado que não vai ser só facilidade, gente aplaudindo, não é? Não é só isso, tem o lado que é pesado, o lado ruim, adaptação e até você entender que talvez você não vai chegar lá como protagonista. O Abel fez isso com ele no Palmeiras. Dá uma olhadinha no Endrick, tá de férias, mas de olho já no clube, que ele vai atuar a partir do outro semestre, segundo semestre de 2024. Ele tá lá no Real Madrid, dá só uma olhada. ¿Todo bien? ¿Habla español? Sí, pero entiendo muito bem, pero habla un poquito. Welcome, superstar. Nice to meet you. Nice to meet you. Welcome, superstar. Que é isso, hein? Ancelotti e Bellingham, só para começar o papo. Primeiro, eu não sei se o Ancelotti será o técnico quando ele chegar lá. Será? Vai ser. Então não vai ser da seleção. Então não vai ser da seleção. Porque o cara que tinha tudo acertado com o Ancelotti tá onde? Então, tá esperando a próxima eleição para ver se volta para a CBF. Edinaldo. Se eu sou Ancelotti, eu olho e falo, então. eu vou ficar no Real Madrid. Mas enfim, né? Porque ele vai chegar lá no momento que o Ancelotti vai estar definindo, se bem que eu acho que o Ancelotti, já tem muita gente dizendo que ele não vem mesmo, vários jornalistas publicando isso. Agora, acho que essa semana tem um jantar, né, com o presidente do Real, que deve oferecer mais 2 anos de contrato para ele. Então, acho que ele vai recepcionar, sim, o Endrick lá. Independentemente do que aconteça com o Real, Florentino Pérez quer que ele continue. Vamos ver. E aí ele olha para o Brasil, é isso que você disse. Falou, pô, agora eu vou conversar com quem? Com quem que eu acertei lá? Será que ele é o próximo presidente em janeiro? Porque o jantar parece que é agora, no final do ano, não é? Mas muito legal ver o Endrick lá sendo muito bem recepcionado. E também causa orgulho, sabe? Pelo talento que ele tem, ele já chega lá, respondeu para ele, entendo bem, não falo tão bem, mas entendo bem o espanhol. E ele fala inglês, eu vi, já divulgaram, o Palmeiras já divulgou vídeos, ele falando em inglês, dando entrevista. E o jornal Marca fez questão de colocar também que ele já deu entrevista em espanhol. Então isso é muito legal, já facilita muito a adaptação. E o povo já chega assim, né? O cara... Porque quando chega jogador com outra língua, chega aqui no Brasil mesmo, a gente fica esperando ver quando ele vai falar uma palavrinha em português, etc. e tal. Tem uns que passam a vida inteira e não falam nada, né? A gente conhece alguns aqui que continuam só falando espanhol. Eu conheço jogador brasileiro que foi jogar fora, esqueceu de falar português e voltou. É complicado também. Esqueceu português e não falava a língua de lá, né? Então, assim, é legal o Endrick chegar com tudo isso. O Marca testou o espanhol dele, né? Testou o espanhol dele. Vamos ver. Buenas tardes. Bienvenido. Bueno, todavía no hablo muy bien, pero voy a intentar un poquito.
Bueno, estuve en Valdebebas. Para mí fue muy bueno estar con mis próximos compañeros. Creo que hoy será un espectáculo ese partido y espero que Real ganen también y que sea un pé quente, como se fala no Brasil. Bueno, no tengo que hablar de todo eso. Es un sueño desde chiquito estar aquí y gracias a Dios estoy aquí con mi familia, con todas las personas que están conmigo. Creo que va a ser una historia muy grande y de aquí 6 meses que será una historia muy grande. ¿Hablé bien? Muchas gracias. Não, sensacional. E assim, eu acho legalzinho, isso demonstra um respeito, né? Um preparo, meio que o Mauro estava falando aqui, né? E até o Zé Elias falou hoje no F90. Isso mostra um respeito, né? A preparação. Pô, o cara tá sabendo que já vai pro Real Madrid desde o começo do ano, né? Tem 1 ano e meio. O cara tá se preparando, o cara foi lá, tá tendo aula de espanhol, já arriscou o espanhol ali. Foi bem, pô, foi bem. Claro. Já tá se preparando, aprendendo inglês também, conversando com os caras. Assim, é de uma seriedade, um nível de preparação, né? Claro, não é todo mundo assim, nem por isso vai jogar mal, ou vai jogar bem, ou um vai ser pior ou melhor que o outro só por causa disso, mas isso dá um encaminhamento diferente. Ele chega de uma forma diferente. O olhar do público espanhol, torcedor do Real Madrid e tal, para ele, Zinho, é diferente, não é? Sem dúvida, sem dúvida. A gente está falando de um garoto, né? 17 para 18 anos, com uma cabeça muito boa. Parabéns à equipe, né, que cuida da carreira dele, para a família, porque isso, é claro, muita gente está ali ao redor, ajudando, orientando. A gente, quando às vezes critica quem não ajuda, né, só quer ficar dando tapinha nas costas, só quer estar se aproveitando da fama do atleta, né, aquela coisa dos parças, né, que a gente vê muito, a gente tem que elogiar também, né, porque com certeza quem cuida da carreira do Endrick está preocupado, né, e ele aceita isso, joga muito, tem um futuro brilhante pela frente, cada dia se moldando, lapidando, crescendo esportivamente, mas o cara se informar, o cara buscar entender a cultura de onde ele está indo, simpático, acho que foi a palavra que o Mauro Naves usou aí, realmente ele é um garoto muito agradável, né? Não é só a torcida do Palmeiras que gosta do Endrick, ele tem, com esse comportamento e com a bola que ele tem, continuando, se destacando, se preparando, se concentrando na profissão dele, ele tem tudo para ser um ídolo nacional, mundial também, né? Mas assim, estou falando aqui pra gente, né? Pensando aqui na minha seleção, na seleção brasileira, o Endrick é um cara que ele vai nos estádios dos adversários e o pessoal procura ele, gosta dele, porque ele é simpático, agradável, né? Então não se envolve em polêmica, quer jogar bola, quer desfrutar da bola, e você vê ele aí no final, né? Perguntando, falei bem, com humildade. Carisma, tem um né, carisma enorme e carisma. tem bola. Tem bola. Carisma total. É verdade. Isso, tem bola. Eu vou falar para você, o garoto que chega nessa idade, ainda vai fazer 18 anos no meio do ano, e para depois ir, né? E já está tão preparado. O Rodrigo, quando foi para lá, já saiu do Santos preparado. Sabia que ele sabia que ia para jogar na Espanha. Se ele ia jogar no Barcelona, no Real Madrid, ele não tinha certeza. Mas ele sabia que ele ia jogar na Espanha. Então ele já se preparou para jogar na Espanha. O Rodrigo foi assim. Tanto que a primeira entrevista dele, me lembro, de paletó. Lembra do paletó preto? A primeira entrevista dele, quando chega no Real Madrid, ele conversa com jornalistas em espanhol. E isso foi importante para que ele pudesse ser colocado, inserido dentro do grupo, inserido dentro da sociedade espanhola, porque ele já fala espanhol, e ele já está compreendendo o que está acontecendo, e isso para ele é muito importante, porque ele já tem alguns passos adiante em termos de adaptação. O Endrick não vai jogar nos primeiros meses no time titular do Real Madrid, porque isso não é assim, né? O Vinícius Júnior foi jogar lá na base, lá que eles chamam das canteiras. Depois ele viu o Ancelotti, não, eu preciso desse cara aqui para me ajudar. Então eu boto ele aqui, vai ficar no banco, o outro vai jogar lá no time B, depois vai ficar no banco, aí entra no jogo, sai, vai jogar.
quando ele estiver preparado, o conhecimento, porque primeiro os espanhóis querem que o jogador esteja adaptado ao clube, adaptado ao sistema de jogo, adaptado ao treinador e adaptado ao time. São muitas adaptações que o jogador tem que ter. Ele nessa inserção dele na sociedade e no Real Madrid. Então, eu acho que ele já chega com alguns passos adiante, mas do jeito que esse garoto do jeito com quem eu converso no Palmeiras, me fala desse garoto aí, poxa vida, eu só espero sucesso. Eu não espero outra coisa desse garoto a não ser sucesso. Porque futebol, bola, a redonda rolando, o melão rolando é com ele mesmo. Ele gosta. E tem uma personalidade, chama a responsabilidade, né? Como tem feito nos momentos decisivos. É assim, né, Mauro? Um minutinho aqui para você, que eu tenho outro assunto para falar, mas um minutinho. Sim. Foi o cara desse título do Palmeiras, essa reta final da Libertadores para cá, foi o cara do Palmeiras. Não, foi o cara do Palmeiras, explodiu ali, né, para ponto de seleção e tal, mas a gente há muito tempo fala do potencial dele. Eu imagino, ontem, ele falou um sonho realizando, ele olhando o jogo, foi 4-1, né? Sim. E ele olhando o ataque, tá o Rodrigo, ele imaginou o Vinícius do outro lado. Pô, onde é que eu vou me encaixar? Será que no começo eu vou ser um John Kennedy, sabe? Aquele talismã que vai ficar entrando e decidindo, e chamando a atenção. Cara, o que deve ter passado na cabeça dele, olhando o time em campo e ele já meio querendo se encaixar, né? É natural. Pô, tira aqui, agora não tem o Benzema, será que o Ancelotti vai querer jogar diferente quando eu tiver? Mas futuro garantidíssimo. Ele esteve com a gente no prêmio Bola de Prata, esteve aqui gravando Bola da Vez, e aí tivemos a oportunidade de encontrá-lo. Eu não sabia que ele era tão carismático. Torcer muito por ele. E já com um nível de maturidade muito grande para a idade dele. E aí, ele está pronto para se despedir de Endrick, que vai jogar um pouquinho mais com a gente aí, já vai partir para começar a temporada 24-25 no Real Madrid? Teve de tudo aí, hein? Falaram até da namorada do Endrick aí, né? O pessoal tá cabreiro lá, né? O pessoal tá com os dois olhos aí bem atentos na Espanha, né? Deixa o seu like aí e já vai clicando aqui nos vídeos relacionados, ó. Vídeos recomendados para você continuar aqui no canal do Verdão, no Contra Tudo e Contra Todos. Avante palestra!